Olá, meu nome é Yasmin Rodrigues, eu sou formada em Engenharia Química e a minha proposta de seminário para essa disciplina é a utilização de grafeno como opção de substituição do íon lítio em baterias do modelo moeda. Trazendo então um pouco dessa temática, né, porque do modelo moeda, né, então essas baterias, né, do modelo moeda ou modelo botão, que são as cell coins, elas possuem utilidades muito diversificadas nas nossas atividades cotidianas. Então, o seu uso em aparelhos comuns do nosso dia a dia são como eletrônicos portáteis, né, em especial relógios, brinquedos, calculadoras, alarmes de carro, etc. Né? Então, qualquer eletrônico pequeno, né, a gente consegue, então, ver que utilizam esse tipo de bateria. Usualmente, elas possuem em sua composição química combinações de materiais providos de dióxido de manganês, pentóxido de vanádio e monofluoreto de carbono. E esses materiais normalmente são esses materiais normalmente são combinados com o íon lítio, né? Então eles compõem então a parte catódica do produto. Aqui, então, é um modelo representativo, então, dessas camadas internas desse modelo moeda, né, dessa bateria, e a gente vê que onde fica o cátodo e onde fica o ânodo, né, e entre eles tem um separador e tem o eletrólito ali para auxiliar na condução. A importância desse separador nesse modelo é para evitar ali o curto-circuito, né, o contato direto, né, do cátodo com o ânodo, né, que poderia matar ali a nossa bateria. Em relação ao consumo, né, do lítio hoje no mundo, né? Então, o consumo global do lítio e dos derivados dele concentram-se 65% na produção de baterias. E aí, em segundo lugar, a gente vê ele sendo utilizado na cerâmica e em vidros, né, com 18%. E daí outros setores com 17%. Então, essa informação vem do Plano Nacional de Mineração o PNM de 2030 e também do Plano de Ciência e Tecnologia e Inovação para Minerais Estratégicos, né? Porque hoje o lítio, sim, ele junto com terras raras, nióbio, né? Ele é considerado, então, um mineral estratégico para indústria e também para consumo mundial. E aí, para a gente entender um pouco a questão da matéria-prima, né? Hoje a gente tem produção de minas ali, tem aqui um comparativo de 2020 e 2021, que em 2021 a extração em Minas chegou a 100 mil milhões de toneladas, né, no mundo. Né? Isso é uma informação ali dessa Mineral Commodity Summers do relatório de 2022, mas a gente vê que ali a quantidade da reserva ainda mundial é muito grande. Né? O porém de tudo isso, né, por mais que a gente tenha aparentemente uma reserva bastante abundante, que é 22 milhões de toneladas, a crescente na tecnologia, né, no uso de substituição, né, das baterias, usualmente ali com chumbo, que a gente até conseguiu constatar em algumas literaturas para lítio, e também o desenvolvimento de carros elétricos vão aumentar bastante a demanda, né, do consumo desse material, que pode acabar acarretando, né, transbordando, né, na utilização dele para esse tipo de baterias, né, que são de uso mais comum e de baixo valor agregado para o mercado. E aí entra então o grafeno, né? Então, como que a gente pode usar ele para qual é o impacto, então, de fato, do grafeno, né, na substituição do lítio nas baterias. Mas antes de entender essa interação, a gente precisa entender o que é o grafeno. Né? O grafeno ele é um material que ele é composto por uma única camada de átomos de carbono que ficam dispostos numa estrutura hexagonal bidimensional. Né? Eles formam uma folha. Então, essa folha, a gente pode usar ela ali como um canal para aumentar essa troca eletrônica, né? Independente do material que esteja, porque esse hexágono, né, ele fecha essa forma cíclica que a nuvem energética sempre vai ficar ali estável nesse entorno. Então, ele ajuda nessa parte de condução. E a gente pode também salientar ali que o grafeno ele é originário de uma das formas mais comuns do carbono, que é a grafita, que a gente conhece como grafite natural.
Então, aqui para a gente entender ali algumas características específicas do grafeno, a gente pode destacar que ele tem uma alta condutividade elétrica, justamente por essa questão do hexágono e manter essa estabilidade energética por causa dessa cadeia cíclica. Ele também é um bom condutor térmico, né? Então, para baterias isso é muito importante porque ele evita aquele superaquecimento, né, durante essa troca energética, né, que mantém daí o sistema mais estável. Também a literatura nos trouxe que ele tem uma resistência mecânica muito boa, que até em alguns casos ele pode ser substituído pelo aço, né, de tão resistente que ele é. E também ele tem uma flexibilidade muito boa. Isso é importante para quando a gente precisa gerar ali compósitos, né, também agregar ele com outros materiais. Essa flexibilidade ela é bastante importante. E a questão da oferta da matéria-prima, né? Então, hoje a gente consegue ver que a produção de grafite natural ela é muito maior do que a produção de lítio, né? Então, ela chega ali a 1.000.000 toneladas em 2021 e a gente tem uma reserva no mundo dessa grafita, né, desse grafite natural, de 320 milhões de toneladas 320 milhões de toneladas, né? E sendo que a China ela detém dessa produção mineral 79%, então realmente a gente consegue entender que a China, assim, ela é um maior produtor de grafite natural. Então, realmente ali faz todo sentido quando a gente fala em baterias, a gente ter muita informação de lá, né? Porque eles detêm ali a matéria-prima e também, consequentemente, a tecnologia. Falando um pouco mais ainda sobre a produção do grafite, né? Usando o grafite para obter o grafeno, né? Essa informação é que a gente já viu em sala de aula, né? Que 1 quilo de grafite natural, a gente consegue ali estimar aproximadamente 150 gramas de grafeno. E esse grafeno, né, a gente consegue obter ele, então, por alguns métodos, né? Eu vou citar 3 aqui, que são os principais, que eu vejo que a gente consegue ver melhor no nosso dia a dia, que é o método de esfoliação mecânica, que é usado uma fita adesiva para esfoliar o grafite para se obter esse grafeno. Uma deposição química de vapor, então, num ambiente controlado, com uma certa temperatura ali, o carbono ele vai se deteriorando ali, né, até chegar nesse ponto do grafeno, e ele já é depositado no material que eu vou utilizar, né, ou o ânodo, né, que é onde fica o grafeno para otimizar, né, eu vou usar, já vou depositar em cima desse meu material, né, pode ser um metal, né, ou uma composição que eu já esteja trabalhando, mas já é feito direto essa deposição química dele por esse diferencial de temperatura. E uma redução química, que daí é utilizado hidrogênio para fazer a redução do grafite em grafeno, mas normalmente ele é utilizado para formar os óxidos, né, de grafeno. E aí é utilizado ou hidrogênio ou hidrazina. E aí, como que funciona na prática essa substituição, né, do íon lítio, né, com o uso desse grafeno? Então, a introdução do grafeno nas baterias de íon lítio, ele tem sido, né, um objeto de estudo ainda para aprimoramento dessas baterias, né, porque ele pode ajudar a amplificar a condutividade e melhorar a estrutura mecânica. Então, daí eu utilizaria menos lítio nessa composição. Mas eu não posso só utilizar o grafeno, né, porque ele não é ativo eletronicamente, né? Ele não pode ser considerado, então, o substituto do íon lítio, né? Ele não é um íon, ele é um composto que ele pode associar pode agregar, perdão, a parte de condutividade, né? Mas não substituição do material. E aí vem as alternativas de substituição do material. É uma alternativa barata e econômica que pode ser vista, né, são as baterias de sal ou as baterias de íon sódio, né? A literatura traz essas duas nomenclaturas para esse tipo de bateria. E isso aí é possível uma vez que quimicamente o lítio e o sódio eles possuem características muito semelhantes por pertencerem ao mesmo grupo funcional, que é os metais alcalinos, de tabela periódica.
E aí a gente vê o que seria essa troca, né, de lítio para sódio, né? Então, a gente vê que para produzir hoje as minas de sal, elas têm uma produção muito superior do que as minas de lítio, né? Então, isso que a gente pode entender? Bom, se eu tenho mais matéria-prima para produzir o sódio, né, a partir usando o cloreto de sódio para transformar ele em nitrato, né, porque normalmente se usa o nitrato de sódio para fabricar ali o óxido de sódio para ser o íon dessas baterias. Então, eu vejo que pode ser realmente essa alternativa de mercado, né, para que a gente consiga ter um material mais abundante, né, hoje já que o sódio tem maior abundância e não o lítio para esse tipo de bateria. E uma conclusão que a gente pode chegar desse cenário é que o lítio ele é um material com a tecnologia e viabilidade comercial para produção em larga escala para baterias de uso doméstico do Cellcoin, porque hoje não se produz grafeno em larga escala, né? Para que se possa fazer a produção, né? Ajudar nessa substituição do lítio, né? Nas baterias, essas baterias mais caseiras, né? Comercialmente falando. O grafeno também ele não possui esse potencial elétrico para substituição do íon lítio, né? Mas se a gente combina ele com outras tecnologias, né, como o íon sódio, ele pode ser uma promissora opção ali para a gente poder viabilizar ali no mercado. E mais, fechando isso daí, né, o íon sódio ele pode ser considerado uma alternativa porque ele tem a abundância de matéria-prima na natureza e ele também tem um potencial de produtividade muito maior do que as baterias compostas de lítio, já que a gente vai conseguir encontrar com maior facilidade a matéria-prima para a utilização dessa composição das baterias. Essas foram as minhas considerações. Eu agradeço a atenção de todos e fico aberta para questionamentos.